Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 47 em diante. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender, como um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. E todos os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido com os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o filho. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Esse ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, outros o esbofeteavam, dizendo:
Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós lemos a Tua palavra e sabemos, cremos que ela é viva e eficaz. E precisamos nesta hora que o Senhor que sonda as nossas mentes, os nossos corações, venha com poder, através do Teu Espírito Santo, e abra os olhos do nosso entendimento. Ah, Deus, faça arder o nosso coração ao ouvirmos a Tua voz. Nós falamos, fala, Deus, porque nós estamos sedentos. Queremos, mais do que queremos, precisamos ouvir a Tua voz. Perdoa os nossos pecados e alimenta-nos da verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando, pregando sobre o Evangelho de Mateus, e o texto antecedente fala de Jesus no Getsemane. Ali nós vimos a agonia de Jesus, vimos a solidão de Jesus, vimos a confiança de Jesus, como Ele trata com Deus como Abba, Papai. Vemos a coragem de Jesus que se levanta e diz: levantai-vos, vamos. E agora é o momento da prisão de Jesus. Como Ele mesmo havia disse em relação a isso, é hora do pecado, é hora das trevas, a hora da noite, uma hora escura, uma hora de tristeza, a hora da prisão e do julgamento do Senhor Jesus, que antecede a sua crucificação e morte. Mas o mais chocante disso tudo aqui é que, quando aquele se aproxima, o texto diz, ele acabara de falar, Jesus disse: levantamos e vamos, acabara de dizer isso, e chegou uma turba, Judas, um dos 12, com a turba. A traição de Judas. E nós podemos pensar na nossa traição, o beijo de Judas e o nosso beijo. A pergunta que Jesus faz a Judas, e possivelmente a pergunta que ecoe aí dos céus ao nosso coração: a que vieste? É triste que entre aqueles que vieram prender Jesus estava dois, um daqueles que foram escolhidos, um daqueles que caminharam com o Senhor Jesus durante o seu ministério, 3 anos, aquele que havia recebido o favor de Jesus, aquele a quem Jesus tinha lavado os pés, aquele a quem Jesus tinha servido, aquele que tinha alcançado a confiança do colégio apostólico ao ponto de ser o tesoureiro do grupo. Entre eles estava Judas, um dos 12. E essa traição, essa prisão, esse momento, ele se torna mais triste, mais cruel por causa disso. Estava entre eles dos 12. Irmãos, ninguém tem o poder de nos magoar ou de nos fazer sofrer mais do que aqueles que estão próximos da gente. Aqueles que a gente não conhece, ou aqueles que a gente sabe já que não gostam da gente, esses não têm poder algum de nos magoar.
ferir emocionalmente, mas aqueles que fazem parte do nosso convívio íntimo, aqueles que são chamados amigos, aqueles que estão próximos de nós, esses sim fazem isso. E Judas era um dos. Interessante é que Judas planeja isso com o Sinédrio. O Sinédrio, você sabe que era a mais alta corte dos judeus, composta ali pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos, dos escribas, dos fariseus, e eles conspiram, aliás, já vinham conspirando há muito tempo em pegar Jesus em palavras, em prender Jesus, em matar Jesus, mas não tinham encontrado a ocasião por fim. Isso, humanamente falando, porque do lado de Deus, na visão do Senhor Jesus, é porque ainda não tinha chegado a sua hora, porque ele sabia de todas as coisas e sabia de todas as coisas. Quando Judas é advertido na ceia que ele o trairia, ele sai. É aquele que mete a mão comigo, né? Tu me disseste. Ele sai e com certeza, ao invés de se arrepender, ele dá andamento mais rapidamente ao plano. E aí vai ali aquelas autoridades, eles já têm que prender durante a noite, para que não haja tumulto, para que o povo não se alvoroce, e eles vão prender Jesus, e Judas dá um sinal. Qual foi o sinal que Judas deu? É aquele que eu beijar. É aquele que eu beijar. Não é aquele que eu empurrar. Não é aquele que eu der um soco. Não é aquele com quem eu gritar. Não é aquele que eu esmurrar. Não é aquele em quem eu jogar pedras. Todas essas ações que eu mencionei são ações hostis. Mas o beijo é uma ação amigável, amorosa. O beijo indica fidelidade, indica amor. É aquele a quem eu beijar. Interessante que há uma mudança aqui dos verbos, né, na língua grega, pelo menos, é que quando ele diz é aquele que o beijar, a palavra no grego é filém. E quando ele diz, o evangelista diz, e o beijou, a palavra é catafilém. A primeira é o beijo normal. E a segunda é o beijo com afeto, o beijo apaixonado, o beijo intenso, o beijo demorado. Parece que Judas ele quer marcar esse momento. Existem alguns que advogam a favor de Judas, dizendo assim, não, Judas, na verdade, ele queria provocar Jesus, ele queria acelerar as coisas. Judas sabia, Judas cria que Jesus podia, que ele era o Messias, que ia libertar Israel, mas estava achando que as coisas estavam lentas demais. A Bíblia não diz isso, também não diz que não foi isso. Ela não diz os sentimentos ou as intenções de Judas. Uma versão seria essa, outra que Judas o traiu simplesmente porque fazia parte do seu caráter, que ele queria realmente tirar dinheiro, como o texto bíblico já disse anteriormente, que ele era ladrão e pegava aquilo que caía na bolsa, mas o fato é que ele o traiu, que ele traiu Jesus. Mas Jesus estava no templo ensinando. Jesus tinha há pouco virado as mesas, expulsado os cambistas do templo. Sabe que ele precisava ser identificado? Possivelmente a guarda do templo sabia quem era Jesus, mas a guarda romana não sabia. E o medo era que, como de outras vezes, Jesus tinha passado pelo meio deles, ou que se prendesse um discípulo.
lugar de Jesus. Então ele dá uma forma de identificação. É aquele que eu beijar. Eu repito, não é aquele que eu bater, não é aquele que eu tacar pedra, não é aquele que eu cuspir, não é aquele que eu empurrar, é aquele que eu beijar. A traição é assim, a falsidade. E você sabe que o pecado que Jesus mais condenou os fariseus foi a hipocrisia. Beijo de Judas. Eu disse no início, o beijo de Judas e o nosso beijo. Será que com os lábios, quando dizemos confessamos Jesus, mas com o coração e as atitudes o negamos? Será que o beijamos como Judas, mas o nosso coração está distante desse beijo? Não é o beijo de afeto, é o beijo de traição, ou talvez o beijo da conveniência. E essa seja uma reflexão do nosso coração. O texto prossegue e Jesus, ele pergunta assim a Judas: a que vieste, amigo? O amigo, a que vieste? Jesus não estaria errado ao dizer assim: canalha, ao que vieste? Traidor, a que vieste? Ladrão, a que vieste? Mas Jesus, mesmo nessa hora, e olha, Jesus já sabia, ele chama Judas de amigo. Amigo, a que vieste? E será que se Jesus, irmãos, tratou um traidor dessa forma, amável, nós temos o direito de, na hora da nossa fúria, de percebermos, porque de vez em quando a gente percebe as falsidades, as inimizades, a gente tem o direito de tratar de uma forma rude. Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo, o modelo de mansidão. Bem-aventurados os mansos, disse ele, porque herdarão a terra. E ele é manso até o fim. Ainda que não estejamos lá ainda na crucificação, lembrarmos das 7 palavras da cruz, o adianto, aviso, Jesus na cruz, ele sofrendo, agonizando, cansado, ferido, humilhado, abandonado, carregando não só o fardo físico, mas o fardo espiritual, o peso dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele da cruz, ele não disse nenhuma palavra de maldição, ele não xingou ninguém, ele falou palavras de bênçãos, e dentre elas, de perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Palavras de cuidado, porque quando estamos extenuados de cansaço, de fome, sentindo dor, a gente não tem tempo de pensar no outro, não temos força de pensar no outro. Mas ele olha para João e para Maria e diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Uma palavra de cuidado. Que sigamos o exemplo de Jesus, que mesmo que as pessoas mereçam outro tratamento, nós os tratemos bem. Esse texto, ele aparece em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no 4º evangelho, que é o evangelho de João. E nós vamos fazer menção dos outros evangelhos para elucidarmos algumas questões aqui no texto. Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que Jesus,
ele não foi preso porque tinha a guarda do templo. Ele não foi preso porque estava ali uma escolta, soldados romanos. Ele não foi preso porque, além da guarda do templo, além dos soldados romanos, além disso havia ainda uma turba ensandecida, uma multidão que não era como soldados marchando, mas um grupo desordenado pronto para o linchamento. Não foi por isso que ele foi preso. Ele não foi preso porque ele caiu numa artimanha, numa cilada armada de forma cruel por Judas. Não foi por isso que ele foi preso. Não foi preso porque os seus discípulos estavam dormindo, mesmo que eles não devessem estar, eles estavam vigiando e orando. Ele não foi preso porque os discípulos falharam e fugiram. Ele não foi preso porque Pedro errou um golpe. Aqui diz que um feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Nenhum dos evangelhos sinóticos diz o nome, mas o evangelho de João diz o nome daquele que feriu e daquele que foi ferido. O agressor era Pedro e aquele que foi ferido era Malco, servo do sumo sacerdote. Por que talvez isso tenha acontecido? Ora, se você está escrevendo o Evangelho, eu sou Mateus, Marcos, Lucas, eu estou escrevendo, os romanos estão lá ainda, mesmo depois da morte de Jesus. A guarda do templo está lá ainda. Aí eu vou escrever uma carta de confissão, né? Ó, quem feriu foi Pedro. Você vai fazer isso? Você não põe o nome, né? Você conta o fato, mas não diz o nome. E por que João escreve o nome? João escreve o nome porque João é o último a escrever. Ele escreve por volta do ano 90 depois de Cristo. Pedro já tinha morrido, o templo de Jerusalém já tinha destruído, os judeus já tinham sido dispersos, muitos deles, pelo general Tito de Roma. Então agora não havia mais razão para não falar do nome. Aí o texto que ele cortou a orelha de Malco. Veio uma turba contra Jesus. Pedro, que sinceramente disse que não negaria, não trairia, não abandonaria Jesus, nós acreditamos nisso, mas saiu, abandonou, todos fizeram isso. Ele, com ímpeto de coragem, uma multidão, os discípulos só tinham 2 espadas, uma estava com Pedro. Ele desembanha essa espada e vai para cima, e corta a orelha daquele que está mais perto. Aí eu te pergunto, com toda a sinceridade do seu coração, você acha que Pedro, ele mirou na orelha? Ele queria cortar a orelha do sujeito só? Se você acha, você é muito crente mesmo, né? Parabéns para você. Eu acho que Pedro queria cortar o pescoço daquele homem, arrancar a cabeça, porque não dava tempo de ficar brincando de ferir o outro, não. Pedro errou o golpe mesmo, mas não foi porque Pedro errou, não foi porque a multidão era grande ou porque eles estavam fortemente armados. O texto vai dizer é que estava esse. Essas coisas deveriam se cumprir. Jesus não foi apanhado, Jesus voluntariamente se entregou. O princípio lá do servo sofredor de Isaías, ele foi levado para o matadouro como ovelha para lá. Ele se entregou. Como diz Paulo aos Filipenses 2, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, esvaziando-se, assumindo forma de servo, e reconhecendo figura humana, morreu morte de cruz. Ele se esvaziou. E ele disse isso para Pedro. Ele disse: Pedro, embanha a tua espada. E aí você vê o cuidado pastoral, né, de Jesus, e a razão, a lógica,
prevalecendo, mesmo no ímpeto ali das coisas muito quentes. Por quê, irmãos? Quantos eles eram? 12 contando com Jesus, né? Judas estava no outro time já, né? Eu deve estar pensando assim, pois se eu tivesse no lugar de Pedro, né? Aí vocês fazem igual os evangelistas, escrevem pelo nome não, mas se eu estivesse no lugar de Pedro, eu acho que o primeiro que ia arrancar a cabeça era de Judas, né? Não era nem de mal, né? Judas. Mas, você imagina, 12 pessoas contra gente que não estava preparada, gente que talvez apenas um zelote aí, né? Senão o zelote tivesse alguma condição, mas contra a guarda do templo, contra os soldados romanos e contra uma multidão com cacetetes e pedras de porrete na mão. Como que esses 12 iam se virar indo assim num confronto? Todos eles vão morrer. Jesus disse: ó, quem fere com a espada vai ser ferido, então é melhor você guardar a sua espada. Ele guarda a espada. Mas não foi só por isso, não. Não foi só para protegê-los, não. Jesus falou assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Então, não 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos, se eu quisesse. Mas Ele não queria, porque Ele teve que ser preso para que nós fôssemos livres. Ele teve que morrer para que nós vivêssemos. Ele foi tratado como um marginal, como um fugitivo, para que nós fôssemos pessoas dignas. Ele tomou a culpa que era nossa, a morte que era nossa, o castigo que era nosso. Ele não quis fugir. Nós já vimos a sua agonia no Getsemane. Ele pediu ao Pai: se possível, passa. Mas não era possível. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. E o anjo o consolava. Ele levantou-se ali para ser um vencedor. Ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Ele me dava mais de 12 legiões de anjos. Uma legião de anjos, a legião romana, o contraponto ali, referência, tinha 6.000 soldados. 12 legiões seriam 72.000 soldados. O Pedro, eu preciso de vocês, de 11 de vocês. Não. Se eu quisesse, eu pedia ao Pai, e Ele mandava 72.000 anjos, agora, ou mais de 72.000 anjos. Então, Pedro, não é você que tem que fazer, não é você que tem que agir, não é você que tem que tomar a providência. Simplesmente descansa, simplesmente espera. Eu acho que Pedro aprendeu muito bem isso. Veio à mente aqui agora a cena que Pedro está preso, e o texto diz que haviam 2 soldados, um do lado do outro, e Pedro acorrentado a eles. E do texto que Pedro dormia. Ele deve ter aprendido mesmo a descansar, a confiar, a esperar e saber que Deus cumpre a sua vontade, não precisa da nossa intervenção. O evangelista João, ele nos dá uma orientação a mais sobre isso, que eu acho fantástico. No capítulo 18, ele diz que quando essa turba chegou, repito, os guardas do templo, os soldados romanos, uma multidão com porretes e pedras, ele podia se esconder no meio do jardim só de noite, ele podia fugir, mas o texto diz que ele pergunta: quem buscais? E alguém daquela trupe ali de perseguidores diz: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse sou eu? Diz o texto que eles foram para trás e caíram todos. Quando ele disse sou eu, eu não sei quanto tempo demorou para ele levantar.
Mas Jesus perguntou de novo: a quem buscais? Ele disse: a Jesus Nazareno. Eu já disse que sou eu. Agora, se é a mim que vocês buscam, deixai ir esses. E eles nem esperaram, eles fugiram. Os discípulos fugiram e Jesus foi preso. Então lembre-se, Jesus não foi preso por causa do poder do Sinédrio, por causa da força da guarda do templo, por causa da força dos soldados romanos. Ele foi preso porque ele se entregou. A única coisa, a única corda que prendia Jesus era a corda do amor que ele tem, que ele tinha e tem por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Por isso ele se entregou. Se ele não quisesse, se ele escolhesse outro caminho, ele seguiria por outro caminho. Mas ele escolheu a cruz, por amor a mim e por amor a nós. A impetuosidade de Deus, a coragem de ser exaltada na Bíblia, mas não uma coragem louca ou desobediente. Nós vamos bem quando nós vamos em obediência ao Senhor. O Evangelho, um dos evangelhos, um dos evangelistas, do Sinódio, vai dizer que eles perguntaram: Senhor, usaremos a espada? E Pedro parece que não espera a resposta. Ele vai logo para cima de Paulo. Ele não espera a resposta. É bom orar, é bom na crise perguntar ao Senhor, mas é necessário também esperar a resposta. A gente faz igual Pedro: ora, pergunta o que tem que fazer, mas não espera que deve responder. Quer agir no ímpeto. Hoje mesmo, aqui na escola dominical, nós estudamos o texto de Êxodo 32, ali quando o povo do deserto fez um bezerro e adorou o bezerro. Por que ele fez isso no bezerro? Porque Moisés foi para o monte e passou muito tempo lá. Eles perguntaram: a gente não sabe o que aconteceu com ele. E eles resolveram fazer alguma coisa, tomar a iniciativa. O irmão, se a sua iniciativa não for obedecer a Deus, não tome iniciativa nenhuma. Há momentos que a melhor coisa que a gente tem que fazer é ficar quieto e esperar Deus agir, esperar Deus fazer, porque Ele pode. Até hoje muitos de nós pensam que nós somos os defensores do Evangelho, os defensores da igreja, os defensores de Deus. Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu sou. Todos caíram. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria agora mais de 12 legiões de anjos. Prenderam Jesus, levaram Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte romana, judaica, mas não tinha o poder de aplicar a pena capital. Só Roma podia fazer. E eles levam Jesus ao Sinédrio. Eu não vou me deter muito tempo nisso, mas o julgamento de Jesus foi um julgamento ilegal. Foi um grande erro judicial. Eles prenderam Jesus e levaram para o Sinédrio e julgaram à noite. Não era permitido julgar ninguém à noite. O Sinédrio não podia se julgar à noite. Prenderam Jesus e o condenaram. Depois que o condenaram, quiseram matá-lo, executar a sentença. No dia seguinte, isso também não era permitido. Era necessário esperar pelo menos um dia. Não era autorizado ou não se podia fazer isso durante uma festa santa. Eles estavam numa celebração da Páscoa. E o mais difícil de tudo isso aqui, surpreendente, mas acontece até hoje, é que Jesus primeiro foi preso. Deixou assim: a gente vai prender ele. Prende
e depois a gente vai procurar aqui a prova para poder condená-lo. Eles prenderam Jesus e ficaram procurando provas para poderem condená-lo. Não tinham. E aí apareceram falsas testemunhas, contratadas, e disse uma verdade que ao mesmo tempo não era verdade, era a forma como era usada. Ele disse: destruirei esse templo e em 3 dias o reedificarei. E aí você não fala nada com os seus acusadores, disse o sumo sacerdote. Jesus não respondeu a palavra. Jesus, é verdade, tinha dito isso, mas ele não estava falando do templo de Israel, ele estava falando do seu próprio corpo. Eles iriam destruir e em 3 dias ele iria ressuscitar. E depois o sumo sacerdote conjura diante de Deus, disse: tu és o Messias. E Jesus não responde. Depois ele diz somente assim: em verdade te digo que hoje é o Filho de Deus subindo aos céus, assentado à destra de Deus. E aí ele se blasfema. E aí deram ali a carta, a sentença ao Senhor Jesus. Irmãos, não é que Deus não seja justo ou não se vingue, mas nós precisamos lembrar que a nossa guerra, a nossa milícia, ela não é carnal, a nossa guerra é espiritual. Quando Jesus falou: Pedro embanha a tua espada, eles quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Todos aquelas autoridades, aqueles soldados, aqueles que estavam ali, aqueles que deviam receber Jesus como religiosos que eram, como Messias, e não fizeram, cerca de 40 anos depois, seriam mortos, todos eles, ou praticamente todos eles. A espada, o fio da espada de Roma, porque houve uma rebelião. Roma, com o general Tito, invadiu Jerusalém, depois de um cerco, e matou milhares de judeus. A vingança pertence ao Senhor. Então não é o meu agir, não é o seu agir. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas. Estamos estudando às quartas-feiras o livro do profeta Zacarias, que é um livro messiânico, como um apocalipse do Antigo Testamento. Lá nós vemos um versículo assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele que age. Várias e várias vezes nós vimos nas Escrituras do Antigo Testamento: olha, apenas veja o que Deus vai fazer por você. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. A melhor coisa é esperar Deus agir. Lembre-se, todas as coisas estão debaixo do controle e da soberania dele. Prevalece um texto: isso está acontecendo porque está escrito. É porque é a vontade de Deus. Os discípulos possivelmente não entendiam. Eu e você, se estivéssemos lá, também não entenderíamos. Mas Jesus, ele olha à frente, ele olha além da cruz, ele tem um olhar da eternidade. Que Deus nos abençoe. E eu faço aqui apenas algumas aplicações. Ora, cuidado com a sua expressão de amor para Deus, que não seja como Judas, que o nosso beijo não seja como o beijo de Judas, beijo falso, de uma declaração de amor falsa, uma profissão de fé falsa. Que as nossas palavras, mesmo para aqueles que estão nos traindo, não sejam ásperas, mas seja ao exemplo da palavra de Jesus. Amigo, aqui viemos. Que a nossa ação não seja uma ação simplesmente de ímpeto, de momento, mas seja uma ação controlada pelo Espírito de Deus. Lembrando de que o
O Senhor é Jesus, nós somos servos. O capitão é Ele, nós somos os comandados. O discípulo é Ele, o mestre é Ele, melhor dizendo, nós somos os discípulos. Então, na presença dEle, veja Ele agir. E lembre-se, se foi permitido, aconteceu, foi porque foi da vontade de Deus. Posteriormente ele vai dizer para Pilatos, e é caso para outro texto da mensagem, ele diz para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.